A questão de quase 48 horas atrás, a gente precisa fazer um retrospecto, voltar um pouquinho no tempo. Na quarta-feira à tarde, estávamos nessa bancada, eu, Ernesto Júnior, recebendo Presley Vasconcelos, economista e mestre em economia, para falar sobre as situações envolvendo aquela normativa da Receita Federal, do governo federal, em relação ao PIX. Porém, em questão de uma hora, uma mudança drástica foi observada e a gente, é claro, está aqui novamente recebendo ele, que é economista e mestre em economia, Presley Vasconcelos. Presley, seja bem-vindo novamente aqui à RBV Rádios, aos nossos estúdios, porque do que a gente terminou falando aquele dia em que eu te questionei se o governo, haveria a possibilidade do governo voltar atrás, você confirmou que não haveria essa possibilidade. Até eu lembro que você usou um exemplo de que seria como se a gente deixasse os computadores, o governo deixar o computador e voltar a usar a máquina de escrever. Passado menos de uma hora depois dessa tua fala, o governo voltou atrás. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, boa tarde para você e para toda a sua audiência. Fico feliz de ser convidado para poder falar novamente aqui. Como você bem frisou, poucos minutos, poucas horas depois da nossa conversa, o cenário mudou completamente, né? E como eu te falei, eu realmente não acreditava na possibilidade de revogarem todo esse processo, porque é uma atualização, né? É uma modernização do sistema de fiscalização como um todo. Não é uma nova lei, não é um novo imposto, não tem nada de nem tecnicamente novo a gente poderia conceituar dessa forma, né? Então, pegou boa parte da população de surpresa e trouxe ainda mais desinformação e trouxe ainda mais problemas, inclusive para a manutenção da nossa democracia como um todo, né? É um ponto que é importante, né, Presley? Você traz essa questão envolvendo de que, inclusive, a própria manutenção da democracia brasileira, porque essa revogação, esse voltar para trás, ele foi construído em cima de todas aquelas fake news que foram desenvolvidas sobre toda essa normativa da Receita Federal que a gente tinha conversado na quarta-feira. Meio que o governo acaba voltando para trás por causa de fake news. Então isso acaba mostrando que, além da comunicação, como a gente tinha conversado, ter falhado, pode ter mostrado outras falhas também, né? Sim, eu acredito que isso mostra o quão sensíveis as políticas econômicas e todos os projetos, os passos que o governo, até a própria atuação do governo, né? Ela fica refém do que é dinamizado pela extrema-direita, pela oposição e tudo mais. Porque nós ficamos de mãos atadas, então qualquer tipo de política que não vá agradar, mas precisa ser feita, se porventura as pessoas se aproveitarem desse tipo de discurso para poder gerar caos e pânico moral, será que a gente vai ter que voltar atrás a cada tipo de medida? Então, qual é o tanto que o governo vai ter autonomia para, de fato, fazer um plano de Estado e não um plano de governo? Então, eu acho que, nesse momento, o governo não sinalizou apenas uma falta de comunicação, como também mostrou que está mais preocupado com um plano de governo do que um plano de Estado. Porque a instrução normativa ela não vem para trazer mais, como as pessoas estão falando, mais taxação, imposto, não, ela vem para modernizar os meios que nós usamos hoje de transações e tudo mais. Daqui 10 anos, nós teremos mais atualizações de leis, enfim, regras que serão necessárias, porque a forma como nós nos organizamos como sociedade vai alterar. Então, hoje, há 20 anos atrás, nós não tínhamos o Pix. Há 20 anos atrás, nós nem imaginávamos que iam conseguir fazer transação aproximando o celular, até porque nos anos 90, a gente não tinha celular como a gente tem hoje, com acesso à internet e tudo mais. Eu lembro que os saltos da tecnologia eram muito menores, então para a gente era algo. Eu sou dos anos 90, nasci naquela janela lá de 92 a 2000, então nós temos ali, por exemplo, o celular com a tela colorida, foi nossa, um uau. Então, desde daquele período em diante, a tecnologia ela avança muito rápido. Então, hoje nós temos celulares que fazem transações que você pode comprar e tudo mais, coisas que você não conseguia. Então, será que toda nova atualização, será que toda nova modernização, será que todo projeto que o governo fizer
nós vamos ficar reféns das fake news, porque assim vai ser fácil. Qualquer nova medida pode ser passível de diversas fake news, diversas desinformações, e a extrema-direita está justamente esperando para poder pegar essas pequenas faíscas e transformar no incêndio. Que foi o que aconteceu no fim da tarde de quarta-feira, né? Eles conseguiram... se concretizou, né? Eles conseguiram... Mostra, então, que a extrema conseguiu... Aí, né? A extrema-direita conseguiu concretizar aquela questão envolvendo a fake news, que teve aí uma reverberação em cima dessa situação e que culminou, né? Naquele comunicado aí do Ministério da Fazenda na quarta-feira. Presley... Para quem está nos acompanhando, agora para a gente conseguir contextualizar, a gente teve então a revogação, agora, nesse momento, volta a valer aquilo que estava valendo até então, que eram os valores até 2.000. Isso, exato. Diferente do que muitas pessoas acharam, né, que as transações que nós movimentamos no Pix, ou enfim, no cartão de crédito, todas as nossas informações, desde do comecinho dos anos 2000, já são... de conhecimento da Receita Federal. Algumas pessoas estão usando a desculpa e a justificativa falando, mas naquela época não existia Pix, mas existia cheque, existia movimentação bancária, depois veio as transferências digitais. Então, as nossas informações já são de conhecimento, né? E eu falo até brincando que quem não caiu na malha fina não caiu porque a Receita não quis o suficiente. Porque as informações já estão lá. Portanto, que às vezes, de uma forma aleatória, você acaba caindo na malha fina porque cruzaram algumas informações lá. Né? E o ponto principal da instrução normativa era trazer 2 pontos, que era as fintechs, né, que são os que não são considerados de fato bancos, porque não oferecem crédito, mas são parte do sistema de pagamentos e sistema financeiro, e as operadoras de cartão de crédito. Justamente para você ter uma informação para combater a sonegação, porque muitas pessoas atualmente fazem diversos esquemas para não cumprirem com seus com as suas obrigatoriedades tributárias. Né? Então, muitos comerciantes acabam fazendo nota fria, acabam fazendo sonegação, e aí como que aquela pessoa que está declarando que fatura, né, não fatura, que o seu lucro tributável, que tem essa diferença também, né, de quando a gente está falando de lucro tributável e de quando a gente está falando de faturamento, né, que algumas pessoas estavam falando, mas então aquele comerciante que movimenta 5.000 na conta, isso não quer dizer que ele tem 5.000 livre porque teve os custos dele. Não, a Receita ela não comete esse erro, né, então quando ela vai avaliar, ela avalia a renda, o lucro tributável, de fato, né. Então quando você tem essas pessoas que utilizam desses mecanismos de meios de pagamentos digitais, eles acabam declarando, por exemplo, que tiram 5.000, mas acabam tendo um lucro tributável de 10, 15, 20 mil reais, né? E a Receita justamente falou, olha, a gente precisa melhorar essa questão para fiscalizar, e aí, portanto, veio a questão do cartão de crédito, porque não faz sentido, por exemplo, uma pessoa que declara que ganha 5.000, está transacionando em vários cartões de crédito mais de, 30 mil por mês. Então, acaba tendo essas inconsistências. Então, como eu falei, é uma atualização em relação a isso. Né? Só que nós voltamos agora para aquele processo em que nós temos o teto agora de 2.000, então, batemos 2.000 de transação, essas informações irão para a Receita Federal e a pessoa jurídica para a partir de 6 mil reais. Né? Então, a gente tem ainda um problema que o tal vídeo do Nicolas Ferreira, que se diz preocupado com a população, acaba prejudicando de fato. Então, como eu disse, em vários vídeos comentando sobre isso pela internet, eu acredito que o que está em jogo não é a liberdade, não é o dinheiro, não é a proteção das pessoas, dos trabalhadores, do empresário e tudo mais. Mas sim, é um jogo político, porque no final das contas, esse tipo de desinformação prejudicou também todas essas pessoas que eu citei. Inclusive, vários empresários acabaram caindo na fake news, deixando de vender, deixando de fazer seus negócios, porque estavam com medo de serem taxados, sabe? Então, é uma situação muito preocupante, mas, de toda forma, a gente acaba ficando refém por conta dessa postura que o governo teve. Observando essas questões, Presley, como que você observa, a gente consegue ter uma expectativa do que pode vir ainda? A gente percebe-se que essa situação que culminou aí, teve essa conclusão na quarta-feira, ela atingiu, de certa forma, diretamente o Ministério da Fazenda, aí, comandado pelo ministro Fernando Haddad. A gente consegue ter uma perspectiva do que pode vir a acontecer aí no decorrer ainda desse ano de 2025? Você acha que
esse tema, por parte do governo federal, ele pode voltar à roda de discussão nos próximos meses? Eu acho que ele tem que voltar, né? Mas assim, hoje eu espero tudo. Depois dessa experiência, eu não duvido de mais nada e eu espero qualquer coisa. Mas assim, observando a lógica da eficiência econômica, que é aquilo que eu tenho propriedade para falar, eu retornaria à discussão. De uma forma um pouco mais organizada, de uma forma um pouco mais preparada, porque não teve nada em relação a isso, né? É a mesma coisa se a gente comparar, por exemplo, as transações e os golpes feitos usando inteligência artificial. Hoje nós temos a inteligência generativa que produz imagem, produz som e tudo mais. Isso é um problema. Será que a gente não vai se atualizar? Será que a gente não vai criar leis por conta disso? Porque senão as pessoas vão achar. Vai existir mentira, vai existir fake news também em cima disso. Então, é uma questão de movimento natural das coisas. A gente não pode deixar de lado a atualização das nossas leis com base na criação de novas tecnologias, de novos formatos, inclusive de organização social. Então, eu acredito que deva voltar, né, de uma forma ou de outra. O próprio ministro Haddad, ele comentou e fizeram uma MP para garantir que o Pix não poderá ser cobrado de forma alguma, né? Não pode ser taxado de nenhuma forma. Então, assim, são coisas que, na minha humilde opinião, são várias confusões que acontecem de todos os lados, que se tivesse uma comunicação eficiente, ao invés de precisar remediar, estaria prevenindo. Então, sabe que qualquer coisa pode se transformar e pode ser distorcida, prepara o terreno antes, prepara como aquela nova instrução vai ser aplicada, e parece que eles não estão se importando com isso, né? Enquanto você tem de um lado a postura, por exemplo, da oposição, completamente diferente quando a gente está falando de uma oposição da esquerda e quando a gente está falando de uma oposição da direita. A oposição da esquerda, durante o governo Bolsonaro, por exemplo, aceitava tudo e vida que segue. Agora não, do outro lado, eles fazem barulho ao menor sinal de faíscas, né? Então, é tentar encontrar, a famosa expressão, encontrar pelo em ovo. É Sim. olhar, olha, nós vamos fazer uma alteração. Então, se a gente precisa tomar conta para as fake news, para essa desinformação, então vamos olhar aonde tem brecha aqui nessa nova medida que nós vamos abrir, nesse novo passo que a gente vai dar, para a gente já chegar fazendo com que, reduzindo esses danos. Né? Eu fiz um tweet esses dias, que até vieram comentar comigo sobre, que eu trouxe a informação de que lá nos anos 80, 90, qualquer tipo de medida que era feita do governo, principalmente quando tinha uma dimensão de afetar a população como um todo, o presidente, às vezes o ministro da Fazenda ia para a TV, ia para a rádio, fazia toda uma preparação para poder explicar. Não é só falar assim, gente, fizemos, tá aqui. E aí bota o projeto de lei, o número e um monte de palavra difícil. Não, eles iam a público explicar, mostrar. E o caos era bem menor em relação a isso. Então, quando a gente está falando sobre a dimensão e a velocidade que as informações correm hoje, é muito difícil, depois que a bomba está estourada, você reparar os erros. Porque você tem diversas pessoas fazendo vídeos, você tem diversas pessoas mandando mensagem em grupo e tudo mais. Isso vai estreitando cada vez. Isso vai trazendo problemas prejudiciais. Então, eu acho que ainda não saíram informações oficiais do quanto foi reduzido em relação a isso, mas eu vi algumas financeiras fazendo cálculos de que era mais de 20 milhões de reais a menos de transação do Pix por dia que fizeram por conta dessas desinformações. Então, olha só como que a economia acaba ficando travada por conta de uma mentira, sabe? Então, eu acho que na minha opinião, é mais do que necessário ter, primeiro, uma postura e uma clareza muito melhor em relação à comunicação, à aprovação de medidas, necessitando ali de um tema explicativo, de, enfim, que seja um pronunciamento e tudo mais. E do outro lado, também ter esse pulso firme para, olha, pode ser que não seja uma medida popular, pode ser que não seja algo que vai agradar ou que está gerando desinformação, mas é necessário fazer. Porque isso, na minha opinião, só mostra que realmente muitos formadores de política econômica estão mais preocupados em se reeleger do que, de fato, fazer uma economia crescer, uma economia eficiente e fazer com que a justiça social, que engloba a justiça tributária, seja aplicada.
Com certeza. Você traz esse ponto, né, que é importante, que é essa observação de como que está acontecendo isso e que acaba interferindo, né, na vida de todo mundo, né, Presley? Acaba interferindo na vida dos brasileiros, acaba interferindo no jogo político e acaba interferindo na construção do país como um todo. E você cita um exemplo, e eu acompanhei essa tua citação nas redes sociais, que é o quando a gente volta para trás, como era a apresentação do que estava sendo feito quando era um assunto mais delicado, como ele era apresentado por parte do governo federal, situações que não ocorrem no dia atual, né? Não ocorreram num caso como esse, que poderia ter dado uma resposta diferente, né? A situação poderia ter sido construída de uma forma diferente e a resolução dela poderia ter sido muito diferente daquilo que a gente observou, principalmente nesses últimos dias aí de segunda até a conclusão na quarta-feira, né? Sim, o próprio pronunciamento do Haddad em relação às questões do imposto de renda que foi e do pacote fiscal, isso mostra para a gente, inclusive, quem naturalmente possui mais influência no governo, né? Porque quando você teve uma medida que teoricamente estava sendo solicitada pelo lado financeiro, pelo mercado financeiro brasileiro, rápido eles foram a público para poder tentar acalmar os ânimos, né? Para falar como queriam fazer os cortes e tudo mais. Uma medida como essa, que envolve uma fiscalização que não tem em nada a ver de criação de novo imposto, de taxação, não tem nada a ver com isso, aí que o esforço era para ser bem maior. Só que, de um lado, eles falam sobre estarem preocupados com as pessoas que estavam sendo enganadas em relação a isso. Só que parece que, da mesma forma com o imposto de renda, parece que a vontade de fazer com que essas pessoas entendam a realidade e de que isso não vai impactá-las de uma maneira negativa, parece que a vontade é menor de fazer isso. Então eu acho que foram vários erros que foram... É a famosa bola de neve, Sim, sabe? Eu acho só que foi falhou no aumentando, né? começo, e aí foi aumentando, e aí com o passar do tempo a gente acabou nesse grande baque chamado, né, da revogação, que para mim eu acho que foi a cereja do bolo, para não usar uma palavra de baixo calão. Presley, agora o que nos resta, eu acho que, levando em consideração o que aconteceu essa semana, é acompanhar os desdobramentos, como você bem mesmo disse, a gente espera-se que esse assunto volte às rodas de conversa dentro da política em Brasília aí no decorrer dos próximos meses. É um assunto que precisa ser debatido, é preciso ser levado em consideração, principalmente como você bem trouxe. A gente está na era da tecnologia, não temos como retroagir, né, na situação envolvendo o uso das tecnologias, mas é preciso ter uma fiscalização e é preciso ter um acompanhamento, mas tudo isso precisa ser construído de uma forma que toda a população entenda e não se dê brechas para aí as criações das fake news, as criações de pontos falsos, de histórias negativas, de um assunto que poderia ser tratado da forma mais tranquila possível. Sim, como eu falei no começo, apenas uma atualização, sabe? É a inclusão de coisas que naturalmente há 20 anos atrás, quando foi criado esse tipo de mecanismo, não existia. Então são coisas tão simples de serem feitas e serem entendidas, inclusive, né? E aqui eu até friso que em momento algum a gente está aqui conversando sobre a defesa de mais impostos, de mais cobranças, porque eu entendo que a população como um todo ela se sente frustrada ao pagar altas taxas de imposto e às vezes não ter uma contrapartida que as satisfaçam em relação a isso. E essas pessoas acabam ficando frustradas porque, poxa, estou pagando imposto e tudo mais, aí o governo quer mais imposto. Então isso também tem esse apelo. Só que a gente precisa também conversar sobre a justiça tributária. Toda vez que a pessoa A, que deve pagar imposto, não paga, e a pessoa B está pagando, a pessoa B está pagando por ela e por uma outra pessoa. Então, não é justo, principalmente quando a gente fala de grandes corporações que fazem muita sonegação de imposto hoje no Brasil, que elas não paguem impostos. E que, enquanto isso, a pessoa que é a de baixa renda está pagando imposto grosseiro no consumo, está pagando imposto de renda. Então, eu acho que esse assunto precisa ser articulado melhor. E quando a gente está conversando, e ainda tem uma figura como do governo, que no primeiro sinal de uma fake news, já pronto, já tira qualquer tipo de medida feita,
a gente fica meio que sem entender o que a gente pode esperar quando a gente está falando, por exemplo, de mexer nos mais ricos, por exemplo. Né? Então, quando você trabalha com algo que vai contra a sonegação, você tem todo esse esquema de elaboração de desinformação, e eu fico me perguntando, tá, quando começarem a querer realmente taxar as pessoas mais ricas, o que será que não vai vir por aí? E aí vem do outro lado também esse receio do tipo, ok, beleza, quando falarem sobre taxação dos mais ricos, vai chover fake news. Será que eles vão voltar atrás também? E até que ponto vai valer a pena a gente se desgastar por conta disso? Então fica uma coisa incerta. Eu acho que esse ponto ali fez o governo perder um público interessante, né, a própria credibilidade na sua atuação tanto como chefe de Estado, como também regulador das ações econômicas como um todo. Com certeza. Presley, eu gostaria de te agradecer novamente por estar aqui, por conversar, para que a gente possa conversar e contextualizar essas situações. É claro que ainda, como a gente trouxe, né, devem ter novos desdobramentos nos próximos meses, mas é um assunto que a população precisa entender. Como você bem frisou, a gente não está conversando aqui falando que deve-se haver novos tributos para a população, mas é preciso ter fiscalização para que aquelas pessoas que não fazem a sua contribuição, não fazem o seu pagamento aí devido daquilo que deve ser feito, passem a ser feitos, né? Passem a contribuir para que a roda possa funcionar da melhor forma possível. Sim, exato. Inclusive, para até que haja uma margem melhor para trabalhar com redução de imposto. Então, se você tem empresas gigantescas e milionárias que estão sonegando imposto, o Estado precisa arrecadar imposto. Então acaba que vai ter que ser retirado de outras fontes, de outros lugares. Então a gente acaba também lidando dessa forma para ter mais justiça tributária que vai culminar em justiça social. Ou seja, pessoas com rendas maiores pagam mais impostos e pessoas com rendas menores pagam menos impostos. Com certeza. Novamente, gostaria de te agradecer, Presley. Para você que acompanhou essa entrevista, ela estará disponível completa no nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado.